Seja louvado, mais uma vez estou aqui na presença de Deus, já fiz a minha oração e agora gostaria de ler um versículo da palavra de Deus para entrar num assunto aqui muito importante, irmãos, referente àquilo que nós estamos vivendo nesses momentos tão difíceis aqui na face desta terra, irmãos. Por enquanto, ainda não chegamos no ápice do que vai acontecer, mas estamos caminhando para isso, irmãos. Então, temos que ter muita cautela, muito cuidado, e o Senhor me fez entender e passar isso para os irmãos, certo, irmãos? Então, vamos ler aqui, embora já orei, então vamos ler o capítulo 1 de Provérbios, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Somente até aqui. Quer dizer que temer a Deus, acima de todas as coisas, é o princípio de toda a ciência, de todo conhecimento, para nós podermos, de toda sabedoria, para nós podermos entender os segredos da nossa própria vida e existência na Terra. Sabemos que Deus criou o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim, e assim por diante. Quem conhece as Sagradas Escrituras sabe como que o homem foi durante o período da sua vida aqui na Terra. E também sabemos que houve um inimigo, que eu não gosto muito de falar o nome dele, que também planeou alguma coisa para impedir os planos de Deus. Mas os planos de Deus ninguém pode impedir. Então ele também, esse inimigo também tem os seus projetos, nos quais nós devemos se cuidar para não deixarmos nos enganar e nem nos deixar seduzir por aquilo que muitas das vezes se resplandece como um anjo de luz e não é. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se descer um anjo do céu pregando um outro evangelho, além daquele que eu já tenho pregado, seja anátema, bendito o nome do Senhor, quer dizer, seja amaldiçoado, porque não é o evangelho de Cristo. Então hoje existem muitos evangelhos, não quer dizer que muitos evangelhos no sentido da leitura do evangelho. Existem muitos que torcem o evangelho para benefício próprio ou até mesmo com dogmas diferenciados, tirando versículos isolados para fazer com que o homem venha titubear e tomar caminhos diferentes, ou se embriagar com coisas que não são realmente espirituais, certo, irmãos? Então nós sabemos, irmãos, que quando houve a reforma da igreja protestante, ela não teria surgido, irmãos, se não tivesse a ajuda da maçonaria. Porque até mesmo Lutero, ele foi livre da Inquisição, depois eu vou explicar isso para vocês, por causa de um maçom. E depois foi isolado na Alemanha, onde ali ele escreveu e traduziu a Bíblia para outros idiomas, certo, irmãos? Mas qual seria a intenção da maçonaria de liberar ou de livrar Lutero? Ela já queria usar, irmãos, a parte religiosa para abrir um caminho para o anticristo, porque o poder do anticristo, irmãos, ele tem início de uma nova observância teológica para uma nova igreja, certo, irmãos? Uma igreja diferenciada. E para nós termos entendimento desse panorama, nós temos que entender que, irmãos, o anticristo, ele vem de uma dinastia. Quer dizer, dinastia quer dizer de um império, de uma dinastia, de algo que já vem vindo desde da época primitiva, entende, irmãos? Não quer dizer que a pessoa do anticristo, estou falando do espírito do anticristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, muito já se tem feito anticristos. Não quer dizer que é o homem do pecado que há de se manifestar nos últimos dias. Mas o anticristo, ele foi formado, a teoria, o caminho que ele traçou já vem
da época primitiva. Depois que Adão pecou, já começou, irmão, o anticristo, o espírito do anticristo trabalhar. Ele trabalhou na época primitiva, na época antiga, na Idade Média e agora na Idade Moderna, abrindo um caminho. E para ele abrir um caminho, ele precisava do quê, irmãos? O diabo não vem como se pinta, ele precisava de ter uma instituição para que parecesse que ele é um homem de paz. Logo, muito antes da ONU, irmãos, ele já tinha os seus projetos, certo, irmãos? Já tinha os seus projetos e esses projetos, claro que eram gerados por homens demoníacos, que já tinham espíritos demoníacos. E esses espíritos demoníacos trabalham até hoje, até que se manifeste o homem do pecado, que ainda nós não sabemos. Uns dizem que ele já está aí no mundo, outros dizem que não. Eu não posso afirmar nada. A única coisa que eu afirmo é que isso está acontecendo já debaixo do nosso nariz, irmão. Nós estamos vendo. E ele precisa de um sistema para ele poder trabalhar. Então, o que ele faz, irmão? Primeiro, ele precisa de um sistema político. Sistema político. Para que o mundo entregue a ele o poder. Certo, irmão? Então, esse sistema político foi formado, que é a ONU, um sistema político, né? Que a ONU se intromete em qualquer coisa. Veja, em Israel, a ONU já é contra Israel. Por que a ONU é tanto contra Israel, irmão? Vocês já perceberam isso? Nunca você vê uma resolução da ONU agradando Israel. É difícil, hein? Pode ser que já houve, mas... mas houve lá em 1948, quando houve a votação. Mas foi quase por um fio de bigode, como diz o outro. Se não fosse o voto que Deus, que Hashem, como diz o judeu, não é? Tocasse no coração de Oswaldo Aranha, não teria o Estado de Israel hoje. Certo, irmãos? Mas Deus trabalha por Israel. Isso é algo que não deixa eles em paz. Isso já é... O Estado de Israel se torna um grande inimigo, porque de lá é que saiu o nosso Salvador, o Yeshua, Jesus Cristo. É de lá que vem a promessa de Deus para a salvação da humanidade. E isso vem contradizendo o que o inimigo quer. Ele quer destruir a humanidade. Então ele odeia Israel e odeia aqueles que são verdadeiramente cristãos. Não um cristão de instituição, irmão. Porque é aí que eu vou explicar agora, irmão. É algo muito difícil de entender. Porque quando fala de um sistema religioso, ele vai ter que abranger. Ele tem que abranger um sistema religioso, um sistema governamental, o sistema militar, né? Para poder ter essa dinastia, para poder reinar. Certo? Porque se ele não tiver um sistema governamental dos estados do planeta Terra, ele não governa o mundo inteiro. É como uma pirâmide, ele tem que ter governo total. Ele tem que ter o olho que tudo vê, ele tem que dominar sobre tudo, até sobre as denominações. Então, esse movimento já vem do iluminismo, que foi muito primeiro que a maçonaria. E a maçonaria tem os seus braços, tem as suas ligações com o iluminismo, embora a maçonaria exista, irmãos, há muito tempo também, mas ela tem uma agenda que também corrobora com o iluminismo, vamos dizer assim. A maçonaria, na Reforma Protestante, criou uma agenda até 2030, certo, irmãos? E essa agenda quer usar os evangélicos, os protestantes, para benefício de um novo posicionamento, usando as instituições, as igrejas, que são instituições formadas, porque você pode ver que quando a igreja ela é congregacional, ela é autônoma. Quando ela tem um outro sistema, tem dois tipos de sistema, o sistema presbiteriano, que é um sistema hierárquico, e tem o sistema congregacionalista, que é um sistema autônomo. Então, quando a igreja tem um sistema de hierarquia,
essa igreja você tem que ficar um pouco preocupado. Por quê? Porque isso também faz parte do sistema do anticristo. Porque o sistema do anticristo é um sistema de hierarquia. Quem manda é ele, os outros têm que obedecer às ordens. Então nós devemos uma ordem, obedecer uma ordem de uma liderança única. Mesmo que nós temos os nossos conceitos, mas se não for aprovado pela liderança única que lidera sobre nós, nós não podemos agir. Não podemos fazer aquilo que sentimos porque tem alguém acima de nós que fala não. Não é uma coisa particular entre você e Deus, que é uma coisa assim, vamos dizer, autônoma entre eu e Deus. Tem que passar por outro. Esse é um sistema religioso já implantado pelo anticristo. E muitos não percebem, irmão. Por quê? Porque ele vem de uma dinastia. O que é dinastia, irmãos? É uma coisa de pai para filho. E muitas igrejas usando esse sistema tem muitas igrejas que usam esse sistema de dinastia. Por exemplo, aquele irmão tem um determinado ministério, o filho tem também, o genro tem também, a filha também tem, o sogro também tem. E você vai começando a observar que se você tiver que reclamar de alguém de uma outra localidade, você vai perceber que aquele que está na presidência daquele sistema, ou é parente dele, o que você vai reclamar, ou é agregado a ele em alguma coisa. Então jamais você vai conseguir ter o seu reconhecimento diante daquele líder, porque aquele outro, que às vezes não é da família, mas é agregado, às vezes é esposo de uma filha, ou às vezes é amigo íntimo, ele está agregado. Aquele líder, ele jamais vai deixar de defender aquele que está agregado a ele há muito tempo para defender você que você nem sabe quem é. Isso é um sistema de dinastia, um sistema de pirâmide. Quando você vê esse sistema, você já deve ficar preocupado, porque é o sistema do anticristo. E muitos, não generalizando, irmãos, não generalizando, nesse posicionamento, ele vai usando das instituições evangélicas, das quais muitas secretamente já se renderam para ele. Já se renderam e já estão sob o seu domínio. E sobre esse slogan de nova ordem mundial, também eles querem gerar uma nova gestão religiosa. Para que eles consigam essa gestão, então, eles usaram a ONU, que agora existe já há algum tempo, há muito tempo, que vai querer dominar o cristianismo para formar uma nova ordem mundial. Há em algumas denominações líderes, o que eu já falei, que já se destacam, ou melhor, já se deixam manipular com esse espírito. Já estão manipulados por esse espírito. Espírito de dinastia. Quer dizer, vai criar cargos, pais para filhos, filhos para pais, e assim por diante, como eu falei. E tudo isso torna mais fácil o poder sobre a igreja e sobre o povo. Por que é mais fácil? Porque se você se vê, presta atenção, ofendido ou machucado por alguém daquele sistema religioso, aonde você vai? Já que aquele sistema não é autônomo, você vai na liderança. Mas a liderança, ela criou uma pirâmide, ela criou um sistema de dinastia. E quando você chega ali na liderança, ela jamais vai condenar aquele que está dentro do sistema. Por mais que ele esteja errado, ele vai dar um jeito de colaborar com aquele, mesmo ele sendo uma pessoa de má índole, mesmo que ele tenha até um mandado de prisão, porque essas pessoas têm ligações em todos os lugares, na política, na parte financeira, no governo, na área presidenciável. Eles conseguiram dominar
já praticamente quase toda a estrutura mundial para abrir caminho para uma nova ordem e para o anticristo. E aquele que crê no verdadeiro evangelho começa a se sentir, ou ele aceita aquele sistema e diz amém, 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 ou ele se afasta e procura um lugar que ele possa servir a Deus com ampla liberdade direta com Deus. Não quero eu, irmão, nesse contexto, generalizar todos os que estão dentro do sistema, porque muitos até daqueles que estão na frente são inocentes até que vão descobrir a verdade, porque há de se manifestar nitidamente o que está escrito. Está escrito que for pregado debaixo do telhado se manifestará em cima do telhado. Quer dizer, então todos terão noção daquilo que eu estou falando. Por enquanto, ainda há uma maquiagem, mas alguns já estão acordando. E dentro disso, não estou dizendo de uma igreja só, é várias. E não estou falando que os que estão lá vão se perder, de forma alguma. Muitos estão na inocência, até pregadores estão na inocência e pregam com sinceridade. Mas quando eles começam a ver as coisas tomando um curso para o lado maligno, conhecendo a palavra de Deus, eles então vão se despertando. E se eles se levantarem contra, irmãos, a liderança, eles não têm oportunidade de defesa. Por quê? Ou de acesso de liberdade de expressão. Por quê? Porque para ele não será dado liberdade de expressão, porque ali dentro, mesmo que exista na Constituição uma lei de liberdade de expressão, acima daquela Constituição existe então esse sistema do anticristo que quer criar uma nova ordem que vai derrubar a própria Constituição que existe, criando uma anarquia, dissolvendo a família, dissolvendo as práticas dos bons costumes, e tudo que se diz que é certo vai ficar errado, e tudo que é errado vai se tornar certo. É o que já está acontecendo. Quando um país ataca o outro, um país terrorista, um país que tem membros terroristas, atacam como fizeram agora em Israel. Você vai e liga a sua TV e você vê a mídia todo momento acusando Israel por se defender. Você vê então que ali existe alguma coisa estranha. Quer dizer, o que está certo? Eu estou na minha casa, você está na sua. Alguém ataca a sua casa, joga pedra. O que você tem que fazer? Chamar a polícia e a polícia vir a ter um encontro para te ajudar. Agora, se você chama a polícia, ao invés da polícia te ajudar, ainda te chama atenção porque a sua casa foi apedrejada, isso é uma coisa invertida. Quer dizer, é isso que o anticristo vai fazer. Inverter a doutrina de Cristo usando da própria doutrina de Cristo dentro das instituições, mas aos poucos. Vai modificando aos poucos. E você não vai percebendo. É como um remédio que você toma um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, ou um veneno. Não digo nem remédio. É um veneno, uma droga que você toma um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, e a sua mente vai ficando recalcitrada, vai ficando, vamos dizer assim, ela vai secando e você já não entende mais nada. E você já é como uma máquina, você obedece aquilo que o sistema fala. E você se torna escravo do sistema. E se o sistema falar, põe a mão no fogo que você não vai se queimar, você põe porque você acredita que não vai se queimar e acaba se queimando. Então cuidado, irmão, que nós não sejamos firmes em sistemas, mas em Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí o sistema faz você crer que ali é a salvação. E se você crê naquilo, você já tem medo. Algo que o anticristo quer que você tenha, medo de falar aquilo que você sente. Porque se você fala, você está sendo rebelde ao sistema. E sendo rebelde ao sistema, você está indo contra os argumentos ou as deliberações da nova ordem mundial. E você já está marcado para ser eliminado. Está entendendo? Muitas pessoas já foram eliminadas de dentro de um sistema porque não concordaram. Até pessoas do governo. É difícil falar isso. Mas é um canal evangelístico. Você que está aqui, está assistindo,
Creia em Jesus Cristo para você fugir de tudo isso. Aceite Ele como teu Salvador e você dará a coroa da vida eterna. E não precisa de sistema religioso. Não estou dizendo que todas as denominações estão debaixo disso. Pelo amor de Deus, eu não posso julgar ninguém. Eu sei que aqueles que estão, logicamente, se levantarão contra este vídeo, porque ele está sendo falado a verdade. E a verdade machuca, irmãos. Certo, irmãos? Então, há algumas denominações que seus líderes então já deixam se manipular e colocam seus parentes, seus amigos, né? Esse espírito de dinastia e cargos de pais para filhos, de filhos para pais, e torna a igreja então, vamos dizer assim, como reféns. Eles não têm com quem falar. Tem que falar só com Deus, irmão. Ainda que você esteja nessa denominação, não é que eu estou mandando você sair. Eu digo para você examinar e fazer o que Deus te manda, na hora certa. Porque até para nós ficarmos livres de um sistema, mas temos que ter a hora certa, porque senão nós não resistimos. Estamos acostumados a viver em grupos, ainda que você é o patinho feio, vivendo lá no meio dos gansos, você... para eles é o patinho feio, mas enquanto você está lá, eles se tratam como um ganso, não é? Mas depois que você descobre que ali não é o teu lugar, você vai embora. E você não quer ficar sozinho, mas você vai encontrar outros patinhos, pode ter certeza. E aqueles gansos às vezes não são gansos, são abutres que querem destruir a tua alma. Tá entendendo? Então, irmãos, não citando nomes de nenhum tipo de denominação, mas eu creio que é uma forma bem prática de você entender o que eu estou falando. Então, irmãos, o povo desconhece a verdade e a verdade é o seguinte, que essa instituição é organizada. Ela se organiza para que você não conheça a verdade. E muitos que estão lá em cima, por trás dos bastidores, sabem tudo isso. Porque são financiados. Uma igreja, por exemplo, eu estou aqui em Portugal, certo, irmão? Eu não participo de nenhum tipo de movimento. Eu creio, estou numa... quando eu uso o nome casa de oração, é porque eu creio que tem uma igreja, um povo que se reúne lá no Brasil que usa esse nome casa de oração. Mas eles não estão dentro desse mesmo sistema. Então, eles não têm como ajudar para poder abrir uma igreja, para poder construir um prédio, para poder isso, porque o dinheiro, da onde que vem? O dinheiro, se você está ligado a uma instituição maçônica, em poucos dias você tem uma igreja aqui montada, com bancos, com tudo, porque eles vão te ajudar. Mas você vai ter que fazer parte do sistema que eles querem que você faça. Então aí é um crescimento institucional. Então, a relevância dessa instituição é construir, quanto mais, melhor. Demonstração de poder. Não importa. Eles pregam que Jesus Cristo vai voltar, mas constroem, que está próximo à volta de Cristo, mas constroem prédios milionários de 12, 13 milhões. Se Cristo está próximo, por que construir um valor tão alto? Medite nisso. É porque aqueles prédios serão utilizados depois para esta falsa igreja, essa falsa religião, que já está se manifestando no meio do povo, e o povo não está percebendo. Quando lhes é tirada a liberdade de fazer alguma coisa para louvar a Deus, então eles criam ensinamentos, mandamentos e dogmas, e você sem perceber, você está deixando o Senhor para trás, e ao invés de você falar que Jesus Cristo salva, você já disse que é a sua igreja que salva, você não percebe que a sua mente já está sendo manipulada, e você começa a deixar de crer no eterno e em Jesus Cristo para crer naquilo que aquele líder está falando, sem examinar o que está escrito. E quando você começa a examinar, aquele que está na frente percebendo o que você está examinando,
ele já vem com um discurso que nós não podemos ficar muito lendo porque faz mal, que nós temos que ter cuidado porque nós não interpretamos direito. Isso não quero generalizar, quero deixar claro, irmãos. Não estou generalizando e não estou falando de uma denominação, estou falando isso de uma forma geral, para que vocês possam entender. Aí você vai dizer, então onde eu vou servir a Deus? Irmão, eu não estou dizendo para você deixar de ir aonde você está servindo a Deus. Você estando em comunhão com Deus, aonde você for, Deus vai te iluminar e vai te mostrar. A única coisa que eu tenho que te dizer é que você precisa orar e ler as Escrituras. E procurar adquirir escrituras, porque também há um projeto que estas escrituras que nós temos, elas vão parar de ser imprimidas e vão começar a ser imprimidas outras escrituras com versículos retirados, vão retirar. E nós, irmãos, temos que manter aquilo que nós aprendemos desde o princípio. Como no Torá, que está escrito desde a época dos antigos que serviram a Deus e até hoje. Nós temos que manter aquilo que nós temos agora, procurar manter. Muitos não dão valor em uma Sagrada Escritura. Já começam a dizer que ela contém a palavra de Deus. Imagine se ela for manipulada. Alguns dizem que ela já foi. Eu digo para vocês que pode haver algum versículo que foi retificado por motivo da linguística, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, mas também acredito que ela poderá ser manipulada, porque isso já está dentro da agenda de 2030. Então, que nós tenhamos cuidado quando vamos adquirir uma Bíblia, observamos e procuramos os melhores intérpretes. Bíblia de Jerusalém, King James, enfim, a versão antiga. Procuramos sempre as coisas que às vezes parecem mais antigas, mas ali, irmão, nós vamos encontrar palavras fidedignas, vocês estão entendendo? Que não distorcem os versículos, porque estamos caminhando para isso, para podermos ser enganados. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito difícil o que eu estou falando, mas inclusive um dos meus vídeos já foi barrado em alguns países. O meu canal é muito pequeno, mas os meus vídeos já foram barrados em países comunistas, irmão. Quando eu defendi Israel, falando de Jesus Cristo, da salvação, porque o meu canal é evangélico, não é político, mas eu recebi um comunicado que não poderia entrar o meu vídeo em determinado país. Por quê? Porque ali falava de Jesus Cristo e aquele país não aceitava. Então foi 3 países, irmão, não vou citar o nome deles aqui. Eu não levei strike do YouTube, muito pelo contrário, irmão. Eles de fato mandaram para mim dizendo que eu poderia manter o vídeo, mas aqueles países não aceitavam o meu vídeo, certo, irmão? Não sei como é que chegou lá, irmão. Meu canal é tão pequenininho, é difícil de crescer. Eu não falo, não conto piada, não falo mal de ninguém, só falo de Jesus Cristo e está sempre o mesmo número, né? Não vai para frente. Mas eu não sei porquê, né? Talvez alguém não subscreva, não ative o sininho. Então, se você sentir, faça isso. Porque eu preciso, irmãos, não com intenção financeira, mas o que Deus coloca no meu coração para trazer para vocês a realidade. Então, irmão, Deus mostrou antigamente a um dos seus servos que isso ia acontecer. E eu vou ler aqui o texto onde ele escreveu, não está na Bíblia, mas ele escreveu em uma determinada denominação, ele escreveu isso e é verdade, mais ou menos assim: Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não governam, é Satanás quem governa em forma de homem para tentar enganar e seduzir o povo de Deus. Certo, irmão? Por que ele escreveu isso? Porque Deus já havia revelado para ele que o diabo ia entrar dentro da igreja, no sistema da igreja. E esse irmão que escreveu isso, o que ele queria? Uma igreja autônoma. Ele não queria uma igreja ligada a um sistema, como uma pirâmide. Ele queria uma igreja autônoma, em que você cuidasse
daquele grupo, daquelas pessoas, porque igreja somos nós, a comunidade onde se reunisse, que os homens colocaram o nome de igreja, tudo bem, isso aí o meu parecer seria casa de oração, mas eu estou falando assim para que todos entendam. Ele queria que cada lugar tivesse o seu sistema, ou melhor, a sua administração e a sua luz. A luz que Deus desse para colocar alguém no ministério. E os irmãos do ministério seriam eleitos pelo povo. Tudo que ele quis, não fizeram. E depois ainda ele não teve um respeito que deveria ter tido por essa instituição. Então, primeiro criar a nova orientação teológica, o anticristo quer. Depois, uma nova igreja, uma doutrina maligna implantada por seus líderes. Uma forma que os fiéis não percebem, porque vai indo devagarzinho. Hoje você não toca isso, amanhã você não pode falar aquilo, daqui a pouco você não pode. E sem você perceber, você vai entrando dentro de um túnel que você, de repente, você não tem volta. Certo, irmãos? Porque as suas mentes ficam alienadas ao sistema. E quando ela fica alienada, você vai falar alguma coisa, ou na internet, como estou falando aqui, eles vão te chamar de falso profeta, de anticristo, vão te chamar de tudo, porque a mente deles já não está mais na palavra, está naquilo que o líder falou, entendeu, irmãos? Então nós temos que observar o que está acontecendo no sistema. O sistema se torna imperialista. Ele que manda, ele que faz, está feito, ninguém volta mais atrás. O sistema imperialista. Não aceita críticas construtivas, não aceita, porque ele é imperialista. É que nem num país aí, que eu não vou falar o nome, que o presidente do país, bom, posso até falar, Coreia do Norte, saiu na internet. Não sei se isso é um fake news, mas eu acredito que não seja, porque saiu num site também muito renomado. Estava escrito assim: aquele que rir de mim ou falar de mim pode matar. Olha só, isso não é imperialismo, irmão? Esse é o espírito do anticristo também. Assim será quando ele se manifestar em pessoa aqui na terra. Aquele que for contra ele vai morrer. Não tem jeito, vai ser degolado, vai ser assassinado, vai ser morto, porque ele não vai admitir que ninguém venha contra ele. O sistema religioso é a mesma coisa, ele já tem esse espírito. Se você falar alguma coisa, ele te corta. Ele não dá atenção para o que você fala. Ele fala para você: nós estamos certos, você está errado. Mas está escrito aqui, não interessa, nós estamos certos, mas está escrito no versículo tal, você entendeu errado, quem entende somos nós estamos certos. Você está entendendo, irmão? Por isso que o Senhor disse: sai de Babilônia, povo meu. Quer dizer, sai da confusão. Não era assim. Você pode dizer: mas há quanto tempo atrás eu ia ali, sentia tanto Deus, Deus me visitava. Não era assim, mas hoje, devido ao aproximamento, a proximidade da volta do Senhor e da manifestação do maligno, está sendo assim. E ainda que alguns lá dentro não estão, dentro de algumas instituições, não estão contaminados por esse espírito, ainda sentem Deus, ainda conseguem ouvir Deus usar da boca do corvo que leva alimento para Elias. Você está entendendo, irmão? Que o povo não tem culpa de estar sentado na beira do Queriate, mas está ali por um caminho de Deus, até o momento de Deus tirar dali para outro lugar. Certo, irmãos? Então isso já é uma abominação nos lugares santos, esse imperialismo. Porque aquele que quer ser maior do que Deus, ou que quer dizer que eu faço e eu mando, ele já está abominando o nome do Senhor. Certo, irmãos? Isso já foi planeado por épocas. Ele veio preparando o caminho do anticristo, e é preciso ter para isso um sistema religioso que venha abranger todas as religiões, todos os governos, certo, irmãos? Isso fará que os verdadeiros crentes em Jesus Cristo se afastem do sistema, causando uma perseguição, e não havendo direito de defesa, você é como se fosse excomungado, se tira a tua liberdade, ou você deixa de você é apóstata, quando na verdade eles são apóstatas, porque você está querendo seguir o evangelho de Cristo e eles estão colocando
normas que não estão escritas, certo, irmão? Eles precisam de dinheiro. E eles então, muitas das vezes, vão manipulando a sua mente para que você não vá embora depressa, porque sem o teu dinheiro, eles não conseguem construir o império do anticristo que está por vir. Porque você pensa que essas igrejas enormes que estão aí, se o Senhor Jesus vai vir, para que tanta igreja enorme? Não é que vai se fazer de qualquer maneira, irmão, tem que se fazer certinho, tudo bonitinho, mas não catedrais que parecem assim, palácios. Você acha que Jesus Cristo precisa disso, irmão? Não é? Não há necessidade disso. O Senhor Jesus quer algo humilde, simples, bem feitinho, mas na humildade, para que o povo também não venha sofrer pela fome, por tudo, principalmente nessa época de pandemia, irmão, que nós estamos vendo. Então os verdadeiros crentes em Cristo se afastarão, vai ter perseguições, até entre os líderes vai haver contendas, muitos líderes vão se dividir, como já está acontecendo, já está vendo essas divisões, que abrem igrejas aqui, abrem outras ali, por causa que muitos já sabem, e outros irmãos vão se dividir dentre eles mesmos, com brigas, vamos dizer assim, querer tomar o poder à força, mas não vão conseguir, porque aqueles que estão, irmãos, com as suas famílias no poder, vão justificar a liderança, mesmo que ela esteja errada, porque vamos supor, um irmão coloca 15 pessoas num determinado cargo na região onde ele está. Logicamente, aqueles 15 vai defender ele. Se tiver um daqueles que é líder e não defende ele, ele vai ser eliminado, ou vai ser gerado uma calúnia, um pecado, alguma coisa para tirar ele fora, e depois é espalhado entre o povo, e o povo, irmãos, como não lê a Bíblia, não procura muitas das vezes procurar o que está escrito, não vai atrás, é como o papagaio, já está com a sua mente alienada, ele vai falar a mesma coisa e isso se espalha e aquele ex-líder se torna um lobo mau, sendo que ele não é. Tá entendendo, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Já na época passada, irmãos, nós sabemos que muitos filósofos que criaram uma sociedade secreta em Baviera, na Alemanha, irmãos. Essa sociedade secreta foi fundada por Adam Weishaupt no ano de 1776 e foi educado por padres jesuítas. Esta sociedade era chamada Sociedade dos Iluminados ou Illuminatis. Eles estão por trás de tudo isso. Essa organização da nova ordem mundial já está sendo realizada por uma família que controla praticamente todos os bancos do mundo. Eu não gostaria de falar o nome, mas é a família Rockefeller. Eles têm uma conta, irmãos, num banco, uma poupança de dinheiro que ninguém mexe. Essa poupança é um dinheiro que ninguém mexe, certo? E se nós formos olhar, irmãos, eles manipularam desde Martinho Lutero, porque se Martinho Lutero não tivesse apoio financeiro e apoio para os objetivos da reforma em que ele estava fazendo na Igreja Católica, e se ele não fosse na carona desse iluminismo, que eram formados por príncipes, intelectuais, pensadores, burgueses, com a participação ativa de maçons, Martinho Lutero seria queimado vivo. Mas, através de Frederico o Sábio, uma figura respeitada no seio da maçonaria, ele exigiu da maçonaria católica que não queimassem Lutero. Então, praticamente todas as igrejas que nós vemos, praticamente, eu não estou dizendo que são todas, praticamente todas, com exceções, certo, irmãos? Vamos falar isso, com exceções, foram ligadas à maçonaria.
Principalmente as grandes igrejas, porque como é que eles iam começar uma grande igreja sem dinheiro, irmãos? Como é que uma pessoa vinha viajar 10, 20 vezes para um país se ele não tinha dinheiro, irmão? E não tinha igreja, não tinha evangélicos, era pouco. Ele precisava de alguém que o financiasse, mas com uma segunda intenção. Mesmo que ele tivesse uma boa intenção, ele tem uma boa intenção de evangelizar, de pregar, é um homem de Deus, mas ele, sem perceber, o inimigo estava trabalhando também para que aquilo que ele criasse para o bem, no futuro, fosse tomado para o anticristo. Por isso que muitos homens de Deus viram isso e não quiseram que fizessem uma igreja com um sistema, desse sistema que eu acabei de dizer, que um comanda todos, que é o sistema presbiteriano, podemos dizer assim, que é um sistema hierárquico. Ele queria criar uma igreja não ligada uma a outra no sentido administrativo, etc., mas sim ligada só na comunhão. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque houve uma força maior por parte das entidades que o ajudaram e ele não conseguiu se realizar. Então ele teve que sair daquele lugar e voltar para uma igreja autônoma para não perder a sua alma no futuro. Entendeu, irmãos? Então, muitas igrejas cresceram por causa disso. Injetaram dinheiro, porque eles não estavam injetando para momentos naquela hora, mas para depois, no futuro. Então, irmãos, para terminar, nós estamos no final, né? E para nós pregarmos o verdadeiro evangelho, temos que pregar Jesus Cristo. Então você que está ouvindo, já vou terminar, que foi 40 minutos de gravação. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Aceite-o. E ore a Deus para Deus mostrar onde você tem que ir ouvir a palavra, para você não ser enganada, porque muitos serão enganados. Adquira uma Bíblia o mais rápido possível. Você que tem uma Bíblia na sua casa, compre outra. Guarde as palavras no teu coração, seja sábio, porque nós estamos caminhando para a etapa final. E temos certeza, irmãos, que ainda que essa etapa final demore, o que é 30 anos, 20 anos, para Deus não é nada, né? Eles estão falando de uma agenda de 2030, nós estamos em 2021, só 9 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Uma coisa nós sabemos, o Evangelho de Cristo tem que ser anunciado. Tem que ser as almas batizadas. Temos que crer no Senhor Jesus. Mas tenhamos cuidado com aquilo que nós aprendemos de determinados sistemas. Deus seja louvado. Amém.